Olá pessoal, meu nome é Berenice e hoje eu estou gravando um tutorial do programa Audacity, de um aplicativo Audacity, que é um aplicativo de edição de áudio. É um aplicativo gratuito, no caso eu já tenho baixado aqui na minha máquina, e eu só cliquei em cima, dei um OK e aparece essa tela. Então, com esse aplicativo Audacity, tanto a gente pode gravar um áudio e depois vir aqui editar para utilizar em episódios de podcast, que é o nosso caso, mas também a gente pode utilizar para gravação de uma explicação de um conteúdo, para colocar na sala do café, como por exemplo, ou até mesmo no YouTube. Quando é uma gravação de áudio, fica mais fácil realizar a edição, porque quando a gente realiza a edição de um vídeo, se tiver muito corte nessa edição de vídeo, isso quando é necessário, né? Muitas vezes a cena pode ficar ali um pouco estranha para quem esteja visualizando. Já com o áudio aqui no caso, a gente pode utilizar vários recursos também nessa edição, além de editar o início, o fim, fazer recortes no meio desse áudio, a gente pode introduzir, colocar uma introdução, uma trilha sonora, colocar efeitos e colocar ali um efeito inicial e final. Então aqui eu irei buscar um episódio, um áudio que eu já tenho gravado. Então a gente vai aqui em importar áudio. Esse áudio ele deve estar na versão WAV. Então se você tiver também esse arquivo em MP3, é importante você fazer essa conversão. Para realizar essa conversão, basta ir ali no pesquisar uma versão de conversão de áudio de MP3 para WAC, você consegue fazer isso online e fazer o download. No caso, eu irei pegar esse episódio que a gente tem gravado de um podcast para realizar a edição. Então aqui aparece como vem distribuído, né, o áudio. Aqui você pode selecionar esse conteúdo. Então, quando você arrasta essa faixa que está em branco, é um lugar onde pode ser deletado. No caso aqui eu dou um del. E se eu editei algo muito além do que eu gostaria, eu posso dar um Ctrl Z e voltar esse conteúdo. Quando eu clico, olha, eu posso clicar em cima, isso já selecionado, esse ícone da ferramenta de seleção, você pode selecionar todo o arquivo ou somente um pedacinho para realizar a edição. Aqui você pode arrastar esse conteúdo, eu irei demonstrar quando eu for inserir outros áudios para esse episódio. Aqui você clica no play para ouvir esse episódio. Receitas e vai falar, tudo bem, mas da onde que eu vou tirar uma vez por mês? Como, por exemplo, a gente ouviu um pedacinho. Você está ouvindo de onde estiver com o ícone em cima, né? E para editar, você nunca conseguirá editar se você estiver ouvindo. Então, você sempre precisa estar com o episódio parado. Então, você clica em parar. Então, você vai ouvindo, verifica que precisa editar esse pedacinho, clica em parar, seleciona o pedacinho que você pretende editar, e aí recortar, deletar, né? E já deleta. Muitas vezes é preciso editar, cortar ali no início, ou no fim, ou durante o recorrer do episódio. Mas, às vezes, alguma fala fica difícil de realizar esse corte. Então, você pode vir aqui nesse zoom e aumentando para ficar mais fácil. E aí, você realiza o corte, por exemplo, olha, eu preciso deletar só esse pedacinho.
Quando existe muito cacoete, que a pessoa fala então, fica melhor editando e recortando essas falas. Ou quando, às vezes, a pessoa que gravou o áudio, ela fala com um espaçamento muito grande entre uma interlocução e outra. Então, você pode deletar esses espaços em branco. Aqui eu não estou colocando áudio, mas são esses passos que são precisos ser realizados. Agora vamos supor que você já deletou, já realizou todos os recortes que você precisa nesse áudio. É importante que você já tenha concluído tudo isso para você inserir os outros áudios que você precisa para deixar os efeitos nesse áudio. Então aqui, no caso desse episódio, a gente vai, como é um podcast, então a gente vai colocar as vinhetas que a gente sempre coloca. Então, aqui eu já tenho uma pastinha de vinheta. Então, eu tenho uma vinheta inicial, né? Uma vinheta de início. Olha, quando a gente insere, que é aquele mesmo passo que a gente fez pro primeiro, que a gente importou áudio, vocês viram que ficou a vinhetinha aqui logo abaixo. Se eu deixar junto, vai ficar tudo embolado. Então, olha, vou ligar aqui. Guardar entre 20% e 30% das finanças e negócios. E esse aqui é o Fazendo as Contas do seu podcast. Ó, perceberam que tá falando ali os dois áudios ao mesmo tempo. Então, por isso que é importante você usar essa ferramenta aqui de mover. Então, você vem aqui, ó, e move o episódio para o que é preciso. Aí você ouve. Fazendo as Contas, o podcast de finanças e negócios. A conversa de hoje é... Olá, tudo bem? Eu me chamo Rodrigo Bastos Monteiro e esse aqui é o... Então percebam que ficou um áudio depois do outro. Nessa vinhetinha inicial, vocês perceberam que tem um barulhinho ali de moeda. Esse áudio já é um áudio editado, onde foi colocado esse efeito da moedinha. Existem recursos online de áudios gratuitos de efeitos. Você pode pesquisar e utilizar esses recursos, como por exemplo, esse barulho da moedinha que a gente colocou para gravar essa vinhetinha inicial. Vocês perceberam que ficou uma discrepância do áudio da vinheta com o áudio gravado inicial. E para isso também a gente consegue aumentar ou diminuir esse efeito, essa altura, esse volume desse áudio. Mas antes vamos inserir então a próxima vinheta, que é a vinhetinha final. Então a gente vai inserir ela. Olha, ela ficou aqui embaixo também. Então a gente já tem selecionado ali a nossa ferramenta de mover e a gente vai movendo. Uma coisa que eu gostaria que vocês observassem, ó, você consegue colocar exatamente onde termina a outra. Percebam que ficou uma linha amarelinha. Então, quando forma essa linha é porque você colocou exatamente no final do outro áudio. Então, aqui a gente já montou uma vinheta inicial, uma vinheta final para esse áudio. E aí a gente coloca também a trilha sonora. Isso, claro, de acordo com o gosto de quem estiver montando o seu áudio, né? Então, aqui nós temos a nossa trilha sonora padrão. E a gente vamos inserir ela, né? E ela está aqui embaixo. Olha, percebam que para o tamanho desse episódio que foi gravado, essa trilha sonora ela está bem curtinha. Então, eu estou selecionando ela, dou um Ctrl C e colo essa vinhetinha para ela ficar maior. Ó, aqui nesse caso, eu venho aqui na seleção, selecionei esse pedacinho que está em branco, ó, e deletei, formando essa vinheta para ela ter uma continuidade. Aqui também no finalzinho, ó, eu deleto essa parte, para não ficar
em cima da outra vinheta final que a gente já possui. Se eu colocar essa vinheta junto com o áudio gravado do episódio, o volume dela fica muito alto, que é o caso, então, que eu comentei, que a gente vai diminuir o volume dessa vinheta. Assim como também, para lançar esse episódio, a gente altera o volume das vinhetinhas iniciais e final. Então, eu venho aqui em efeitos, venho em ampliar, e aqui, ó, eu tanto poderia ampliar esse áudio, deixar ele mais alto, quanto eu vou diminuir. Então, eu coloco aqui menos 30. E aí, ele vai diminuir o volume desse áudio. Do áudio, no caso, que você selecionou. Que nessa situação é a trilha sonora. Olha, ficou bem baixinho. Então, com isso, eu só vou aqui deletar esse pedacinho inicial também. Ou posso mover também, né? Olha, deletei e movi para ela ficar depois. Deixa eu selecionar. Mover para ela ficar depois da vinheta inicial, né? Rodrigo Bastos Monteiro, e esse aqui é o Fazendo as Contas, o seu podcast de finanças e negócios. Na conversa de hoje, eu queria falar com você sobre a Olha, percebam que aqui ficou muito baixinha essa trilha sonora. Então, como ficou bem baixinha, eu dou um Ctrl Z, desfaço. Quando eu faço isso, eu dou quantos Ctrl Z eu achar necessário para voltar até a fase que eu preciso. E aí eu testo de novo outra redução de volume. Que eu vim em efeito, ampliar, e eu posso colocar aqui menos 25. E aí você vai testando o volume que você achar que fica melhor. Porque uma trilha sonora, ela também não pode ficar muito alto, que abafe o som da voz de quem estiver falando nesse áudio. Olha, ok, aqui ela já ficou um pouquinho maior. Como é apenas a título didático, eu não vou ficar conferindo todo e montando o episódio com vocês, senão iriam tomar um pouco mais de tempo. Aqui é apenas para vocês entenderem como realizar, utilizar cada ferramenta do Audacity. Para eu exportar, utilizar esse episódio, então eu venho aqui, primeiro venho em salvar projeto, e aí eu salvo um projeto com cópias sem perdas. Isso para que, caso eu precise utilizar, eu posso continuar ou realizar outras edições. Então, aqui eu já tenho uma pastinha que é episódios em fase de edição. E aí eu salvo aqui. Então, aqui eu tenho uma versão salva, que eu posso utilizar para realizar mais algumas edições, por exemplo. Se eu estiver editando e eu não concluir, eu posso salvar ali para concluir depois. Olha, percebam que ele está salvando cada uma das três, no caso, quatro áudios que eu inseri para esse episódio. Ele vai salvando individualmente. E aí fica ali nessa pastinha. E aí, depois disso, então, eu venho exportar. No caso, como a gente está utilizando para o podcast que a gente usa na plataforma SoundCloud, eu exporto na versão WAV. E aí fica a critério de quem estiver utilizando a ferramenta para o que for mais conveniente a ela. Então, ela pode exportar também em MP3 ou outras formas que acharem necessário. E aí você vem aqui, salva na pastinha que você já tem direcionada para isso e clica em salvar. Dá um OK novamente e ele está exportando. Após isso, seu episódio está pronto. E aí, tanto você pode utilizar em plataformas
para episódios de podcast, se é esse o seu fim, seu objetivo, como para colocar esse áudio no YouTube, e aí você coloca uma capinha para ficar ali para visualização enquanto estiver passando esse áudio, ou você pode colocar também esse áudio na sala do café. Espero que vocês tenham gostado dessa explicação, desse tutorial, e também se ficar alguma dúvida, nós do curso estamos à disposição. Um abraço, pessoal!